Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz, que bom que vocês chegaram para esse nosso treinamento, entendendo a missão para vivenciar o que Deus pôs em nossas mãos. Nós estamos nos preparando para nós mergulharmos aí no nosso projeto dos pequenos grupos em 2022 e esperamos que desde 2022 a gente possa de novo consolidar essa ferramenta, né? Essa metodologia de trabalho que está ali nas páginas da Escritura, no livro de Atos, muito bem retratado, na medida em que os nossos irmãos, eles se reuniam desde as suas casas, né, para ser igreja com tudo que eles podiam. Então nós vamos fazer uma oração agora, estamos fazendo o registro aqui desse nosso encontro, para você que vai assistir depois, está bem? Você que vai entrar aí no nosso canal, aproveita também para você deixar aí o seu joinha, para você dar a sua curtida, e se você não é inscrito, inscreva-se, por favor, para contribuir aí para que esses conteúdos todos proliferem e alcancem mais gente, tá? Vamos orar então? Fique de pé um instantezinho, por favor. Deus, nosso amado Pai, obrigado por esses queridos, por essas amadas que chegaram hoje à noite, para este tempo de treinamento e por todos aqueles que depois, na sequência, desfrutarão deste conteúdo para a sua formação e para o exercício do ministério também. Somos a tua igreja reunida e precisamos que pelo seu Espírito nós sejamos conduzidos para que possamos realizar a tarefa que nas nossas mãos o Senhor tem confiado. Essa é a nossa razão de ser igreja, a igreja do Senhor. Então assim nós oramos hoje à noite, pedindo a tua bênção e a tua direção, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor aqueça o nosso coração. Nós assim oramos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode assentar-se, por favor. Então o tema que eu propus aqui para esse nosso primeiro encontro, para esse nosso primeiro treinamento, é esse: entendendo a missão para vivenciar o que Deus pôs nas nossas mãos. Então, o que a gente tem é essa ideia, né, de um Deus que está em missão. Então, o que a gente pensa a respeito disso? Não sei como que você assim encara essa ideia. É verdade que não é a primeira vez que a gente conversa a respeito, é verdade que não é a primeira vez que você pensa a respeito, mas nós precisamos sempre construir cada passo nosso com muito entendimento, ou seja, por que é que nós vamos fazer da forma como nós vamos fazer. É porque nós temos um Deus que é missionário, um Deus que está em missão. Então, do que é feita a missão? A missão tem a ver com essa ideia de nós sairmos da nossa posição em direção de quem ainda não conhece a graça de Deus. Aí onde você está dando para ler direitinho, dona Eliana? Perfeitinho? Então, maravilha. Os irmãos já tinham testado para a gente, né, Maria Eugênia? Da mesma forma, vocês que estão mais ao fundo. Obrigado, Denão e Bia, parabéns aí pela sua perspectiva, não é? Tá vendo? Funcionou direitinho. Então, o que a gente precisa entender é que tem um movimento que nos é exigido. Esse movimento é proposto pelo nosso Senhor. Então tem que sair na direção das pessoas. A missão envolve esse movimento. Se esse movimento não acontece, a missão não acontece. E sair na direção das pessoas, a gente aprendeu que pode ser, inclusive, de forma virtual. A gente teve que engolir isso. A gente teve que se adaptar a isso. A gente teve que se adequar. A gente teve que assimilar. E a gente entendeu que, se tínhamos resistências antes, agora é tempo da gente vencê-las todas e nos prepararmos para qualquer outro momento que ainda nos espera e a gente não sabe. Deus o sabe, como diria Paulo apóstolo no capítulo 12, não é? Quando ele fala ali que conheço um homem que foi conduzido para o terceiro céu, se no corpo ou fora dele, eu não sei, mas Deus o sabe. Então peguei essa expressão emprestada. Mas para dizer o seguinte,
missão envolve sair na direção daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Então, não é o caso de ser um item na agenda que precisa ser cumprida. Não é assim. Não é uma mera obrigação. Tem uma questão relacional, porque tem a ver com o fato de nós sermos de Deus, de nós estarmos num relacionamento com Deus, não é? Então tem a ver com o próprio Deus que é missionário. Deus, ele é o fundamento da missão, é o alicerce, é aquele que sustenta, é aquele que espera que todos os que estiverem em sintonia com Ele. Então, se você estiver em sintonia com Deus, você quererá vivenciar o cumprimento dessa missão. Quem não está em sintonia com Deus, não se envolverá com a missão. Então, você já percebeu que há uma deficiência na espiritualidade dessa pessoa. Ponto. Não dá para questionar isso. É inquestionável isso. Então, faz parte da essência do ser igreja, faz parte da essência do ser cristão e estar em sintonia com o Deus da missão e sair nesse movimento conforme a gente ali já compartilhou. Então, aqui a gente vai encontrar uma palavrinha que é alteridade. A alteridade tem a ver com essa ideia de que o nosso Deus, ele um dia, por sua soberana vontade, da onde que vem essa questão da criação de todo o universo, de todas as criaturas vivas no universo? Decisão de Deus, ponto. Ele tomou essa decisão e ele se propôs a criar, e dentro da sua criação, ele deu espaço para mim e deu espaço para você. Ele deu espaço para o ser humano. Tem o ser divino, a família Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele né? É até assim, difícil de explicar isso, nem vou tentar. Mas a gente nem diz assim, Deus existe. Na verdade, essa maneira de falar, ela está equivocada, porque Deus é. Porque quando você diz uma coisa que existe, é porque essa coisa foi criada. Então não dá para falar do nosso Deus assim, como quem foi criado. Ele é. Por isso que quando ele se apresentou lá para Moisés, e Jesus vai recuperar essa frase, tem essa ideia assim, eu sou. Loucura, né, gente? Mas é isso. É dessa forma que Deus se apresenta para a gente. Então, o Deus que deu espaço para mim, deu espaço para você, que deu espaço para a humanidade, ele se predispõe a vir ao nosso encontro. Então, a alteridade tem a ver com essa ideia de levar o outro em conta. Então, de Deus olhar para Madalena e dizer assim, eu vejo você, eu sei quem você é, eu me preocupo com você. Você está gostando de ouvir isso? Eu me ocupo de você, eu levo você em conta, é alteridade. Então nós podemos falar assim, numa alteridade divina. Pastor, mas que palavra difícil, mas você já entendeu o que significa. Então já resolveu o problema, não ficou difícil mais. Então tem a ver com esse movimento de aproximação do outro. Deus fez isso, eu até coloquei ali, não é? O texto de Lucas, capítulo 19, versículo 10. O que a gente encontra em Lucas 19? A gente encontra a história de Zaqueu, muito conhecida. Como é que termina a história de Zaqueu no versículo 10? Jesus dizendo assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quem é que está perdido? O ser humano. Quem é que precisa de salvação? O ser humano. Então é essa alteridade, é esse movimento de Deus em nossa direção, é esse movimento de Deus em nosso favor. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Deu para entender? E aí, quando Deus, ele resolve
agir, como é que ele faz? De uma forma plena. Sabe quando a coisa é por inteiro? Quando a coisa é para valer? Deus faz isso na pessoa de Jesus. Daí tem aquele texto ali de Filipenses, né? Capítulo 2, os versículos de 5 a 7, que dizem para a gente que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não ficou apegado aos seus direitos, Deus que era, mas ele se esvazia, e ele se coloca na condição de um servo, e como servo, ele nasce como um ser humano, e como um ser humano, ele se torna obediente até a morte e morte de cruz. É isso que está aí escrito. Então a isso, irmãos, anote aí, nós damos o nome de encarnação. Como é que Deus decidiu realizar essa missão de resgate? Pela encarnação de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho. É dessa maneira. Então, quando Deus decidiu agir, ele de verdade entrou aqui no palco da nossa existência como um de nós, para se identificar plenamente conosco. É dessa forma que ele fez. Então Deus, quando nos convida a sairmos em direção de quem quer que seja, ele está mostrando para a gente em Jesus como ele mesmo foi o primeiro a fazer isso. Então, Deus não nos convida a fazer algo que ele já não tenha feito. E fez com excelência. E fez assim com total dedicação, com total diligência, com tudo o que ele podia. E é por isso que o modelo missionário para a gente está lá em João 20, 21. Lá em João 20, 21, Jesus vai dizer assim: paz seja convosco. Vamos aprender a dizer isso assim? Shalom Aleichem. Isso. Então eu vou dizer assim: Shalom Aleichem, vocês vão responder Aleichem, Shalom. Certinho? Que é assim que a gente faz. Vamos lá então? Shalom Aleichem. Pronto, já aprendeu. Tá certo? Entendeu? Então amanhã de manhã o Elcio vai olhar para a Nilza e ele vai dizer assim para a Nilza: Shalom Aleichem. E a Nilza vai dizer Aleichem Shalom. E vai mandar um beijinho para o Elcio. Certo? Combinado, Edinho? Entendeu? Você e o Dom aí também? Fechou? Tá bom? O Sidão e a dona Ângela podem fazer a mesma coisa e assim por diante, tá bom? Vamos praticar, né, meu amor? Olha a risada da Lucimara, gente. Você que está em casa, que vai assistir depois, deu para escutar a risada da minha esposa? Essa é a risada sarcástica dela, né? Em tom médio, em tom médio. Muito bem. Então, meus queridos, né? Nós precisamos alinhar-nos. A gente não fala isso no mundo corporativo, não. Vamos alinhar o negócio? Nós precisamos alinhar-nos a essa missão de Jesus. Para ser igreja de verdade, tem que ter esse foco. Qualquer igreja, e aqui a gente não está pensando em ninguém, a gente está falando de forma pontual. Para ser igreja de Jesus, tem que ter esse foco. Uma igreja ensimesmada, uma igreja fechada, uma igreja que funciona só para dentro, ela não é igreja na essência do que significa ser igreja de acordo com a revelação bíblica. Está dando para entender, Kaique? Posso ficar tranquilo para todos nós aqui? Sim, Ana Laura? Então essa é a ênfase. Então você já está entendendo por que é tão importante nós nos organizarmos em pequenos grupos e irmos ao encontro uns dos outros, e na força do nosso encontro, irmos ao encontro de outros que ainda não conhecem a graça de Deus, familiares, que nós vamos chamar para estar nas nossas casas, amigos de trabalho que nós vamos chamar para estar conosco nas nossas casas,
vizinhos que nós vamos convidar para estar conosco nas nossas casas. O vizinho vai falar assim: nossa, sempre teve curiosidade de entrar na sua casa, finalmente você me convidou. Entendeu? Tem umas coisas assim que você vai descobrir. É verdade, né? Então, olha quanta possibilidade de a gente cumprir a missão, de a gente realizar aquilo que o Senhor, Ele nos tem colocado nas mãos. Então, gente, eu queria ainda conversar com vocês sobre essa ideia que o Deus que tudo criou, Ele tudo amou. Deus ama toda a sua criação. Isso é muito importante a gente entender. E o ser humano tem uma expressão numa tradução mais antiga das Escrituras, que é a chamada coroa da criação. Não é? Porque nós somos a família de Deus, nós somos convidados a sermos parecidos com Jesus. Olha que privilégio nosso, né? Que propósito esse para as nossas vidas. Então, nós vamos entender que porque muito Deus amou toda a sua criação e a humanidade, a queda, né, a entrada do pecado na história de todos nós, ela foi extremamente traumática, porque ela tem, assim, por assim dizer, quatro dimensões. Uma primeira dimensão é essa dimensão teológica, né? Quando a gente abre aqui no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, talvez você estivesse esperando assim: o pastor não vai pedir para abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia agora, meus irmãos, está bem? Não é? Em alguns momentos nós abriremos aqui a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui no Gênesis capítulo de número 3, o versículo de número 8, tendo já homem e mulher comido do fruto proibido, e portanto desobedecido o Senhor, se rebelado contra o Senhor, o texto afirma para a gente assim: que soprava a brisa do entardecer, Gênesis 3:8, e o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Pronto, deu ruim. Essa é uma ruptura com Deus, que nós vamos chamar de ruptura teológica, né? Só para a gente, didaticamente, assim, organizar as nossas ideias aqui. Mas a queda foi tão traumática, e também tem a ruptura com o próximo. Confira aí o versículo de número 12. O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto, e eu comi. Não é? Então, desse momento em diante, ficou mais difícil o entendimento entre duas pessoas. Por quê? Porque nós temos aqui uma ruptura de natureza sociológica da comunidade, do sócio. Rompi com o meu sócio, rompi com o meu igual. Então isso é trauma da queda. Mas tem ainda uma terceira dimensão, acompanhe por favor, o versículo de número 10, onde está escrito assim: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Então, ele se enxergou em falta. Não é bastante comum isso, as pessoas canalizarem aí nas bagagens, nas experiências, um olhar a respeito de si mesmo, onde tem uma falta. E a gente pode falar de baixa autoestima, a gente pode falar de fracasso, a gente pode falar de muita coisa que a gente conosco carrega como bagagem. Olha só como a queda deu margem para uma ruptura consigo mesmo, que a gente vai chamar de uma ruptura psicológica. Ou não é real, gente? Se não fosse, a gente não precisava de ajuda psicológica, não é? De estrutura para as nossas emoções. Se a gente tivesse tão bem resolvido assim, olha o que a queda fez. Mas ainda tem uma quarta e última dimensão, veja o versículo de número 17, e ao homem ele disse, Deus disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse,
maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Mas essa expressão, maldita é a terra por sua causa. Então nós temos uma ruptura do ser humano com a criação. Então nós vamos falar de uma ruptura ecológica. Então quando a gente entende que Deus está em missão, é porque Deus está levando a sério o impacto que o pecado trouxe e traz na vida de todos nós e traz como impacto sobre toda a criação. Então, o que a gente precisa entender? Por que é tão sério assim esse movimento dessa alteridade divina? Por que é tão importante nós nos organizarmos como igreja e efetivamente sairmos ao encontro das pessoas que ainda não conhecem e não desfrutam da graça de Deus? Por conta do tamanho do estrago que foi feito e que aparece aí no nosso estilo de vida, que está aí para a gente verificar cada dia um pouco mais. Então, o que a gente precisa compreender é que esse impacto não é meramente íntimo, mas tem reflexo amplo. Não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema nosso. Sempre foi um problema nosso, sempre será um problema nosso. Então, a missão de Deus, ela é ampla. E ali aparece, estão vendo ali embaixo, a palavrinha redenção, encontraram na última linha ali, redenção. Redenção é libertação. Só para citar, Romanos, no capítulo 8, quando Paulo está falando do ministério do Espírito Santo, e quando Paulo está falando da obra de Jesus, ele vai dizer o seguinte, que a criação, ela também está gemendo. E ela não vê a hora que os filhos de Deus se manifestem. Em outras palavras, Paulo está dizendo, unindo a sua ideia com a consumação de todas as coisas, no momento em que Deus também vai restaurar todas as coisas, ou seja, vai restaurar toda a sua criação. Então a gente precisa compreender que esse amor de Deus por toda a sua criação é real, e enquanto Deus está em missão em nosso favor e pede para que nós sejamos missionários com Ele em favor uns dos outros, nós estamos levando em conta essas 4 dimensões de ruptura que aconteceram. Então a gente precisa entender isso, para entender a funcionalidade do nosso mundo e o que a gente continua fazendo do nosso mundo. Então essas agendas todas aí, né, que dizem respeito, inclusive, à ecologia, elas são importantes e devem ser motivo das nossas orações também, não é? Que é para a própria preservação de todos nós. Só um toquezinho para a gente não perder de vista e deixar passar a oportunidade. Então, não é? Se tem um lado de redenção, tem um lado de salvação, envolve naturalmente o acesso das pessoas a essa compreensão. Olha, eu sou pecador. Enquanto uma pessoa não alcançar essa ideia, e alcançar é assim, precisa acontecer na pessoa, sabe aquela coisa de cair a ficha? Nós sabemos que Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo, da justiça, não é? É o Espírito de Deus que faz isso. Mas qual que é a mensagem que tem que ser pregada para que isso aconteça na vida de umas pessoas, na vida de alguém? É a mensagem do Evangelho, são as boas notícias da parte de Deus. E quem é que nós aprendemos aí? Tem que ir na direção dos Cornélios que Deus está preparando. Deus até manda o anjo falar para Cornélio, olha Cornélio, eu tenho uma mensagem para você, mas quem vai contar para você da minha parte que eu tenho para dizer vai ser o Pedro. Isso é coisa para homem fazer, isso é coisa para gente fazer. Então, é assim, muito importante que a gente não deixe escapar isso na nossa vida, para a gente não se acomodar. Vocês entenderam? Para a gente sair em direção das pessoas e sistematicamente, continuamente, cotidianamente, nós termos isso assim como a nossa razão de ser, igreja que nós
somos. Então, quem ainda não se arrependeu, não encontrou o caminho de verdade. Quanta gente você conhece que ainda não se arrependeu? Não encontrou o caminho de verdade. E todo mundo que vai à igreja, que participa de uma igreja, que ainda não se arrependeu, ainda não encontrou o caminho de verdade. Então, quer dizer que tem uma parte aí dos nossos encontros no pequeno grupo, que é fundamental, inclusive, para ajudar aqueles que são frequentadores de igreja, que nós amamos, que nós chamamos de irmão, que erguem as suas mãos, que choram no altar, mas que ainda não aconteceu do jeito que precisava. Não estou falando nem de julgamento, você vai para o céu, você vai para o inferno, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que precisa acontecer por completo esta obra de arrependimento, para a pessoa encontrar o caminho de verdade, para a pessoa se pôr no caminho de verdade, e poder funcionar ao nosso lado com tudo que ela pode. Só assim uma pessoa ela vai também funcionar como um missionário do Senhor nosso Deus. Até aqui tudo bem? Está dando para acompanhar? A gente está indo bem, graças a Deus. Tá? Então, meus amados, todas as vezes que pessoas, está ali também naquele texto, experimentam esse arrependimento, isso tem o potencial de mudar a vida dessas pessoas, né? Tem um potencial, portanto, de alteridade divina, ou seja, esse Deus que se aproximou, ele entra na vida da gente, ele se mistura com a gente, a vida do Cristo se mistura com a nossa, o Espírito de Deus passa a morar na gente, passa a falar com a gente, passa a conduzir-nos, passa a nos fazer lembrar daquilo que a gente precisa em cada momento da nossa vida. E isso vai transformando o nosso estilo de vida, ou vai transformando a nossa cultura, vai transformando essa expressão nossa na sociedade. É o que o apóstolo Paulo fala naquele famosíssimo texto que está ali, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na Bíblia há a mensagem, que é uma paráfrase excelente, eu estou fazendo essa leitura aí, naquele tantinho de palavra lá que eu estou tentando enviar para vocês todos os dias, né? O saudoso pastor Eugene Peterson, ele vai propor esse texto mais ou menos dessa forma: não permitam que a cultura na qual vocês estão mergulhados leve você para baixo, porque só Deus pode tirar o seu melhor e fazê-lo aparecer. Olha que ideia maravilhosa, é exatamente isso que Paulo está falando. Então, quando a vida de Jesus ela ganha espaço na gente, o melhor da gente aparece. Você não acha que isso ajuda em casa? Se o melhor de nós aparecer, o melhor. Isso não ajuda no trabalho? A despeito de quem mora com a gente lá em casa e a despeito de como essa pessoa que mora com a gente seja. A nossa família tem alguém que está cooperando com Deus para a família ser diferente, para a família mudar, para a família acontecer. Vai levar um tempinho em alguns casos. Tem situações lamentáveis que às vezes a gente vai experimentar, etc. Mas nós estamos no caminho. Já aconteceu na gente. Então uma transformação está sendo operada. Está acontecendo de verdade. Por isso que é tão importante nós irmos ao encontro das pessoas e nós nos ajudarmos. Porque de vez em quando acontece alguma coisa que não ajuda você. Aí você chega lá no encontro do pequeno grupo, entendeu? E sempre vai ter alguém com um sorriso no rosto. Não é sempre que as pessoas estão assim com o melhor bom humor. É lógico que da hora que acordou para a hora que vai para o seu pequeno grupo, já deu para você dar uma ajustada, já deu para você dar uma arrumada, já deu para você dar uma pensada. A gente tem assim a responsabilidade de a gente se ajustando. Mas às vezes a gente chega quebrado mesmo. Mas sempre vai ter alguém ali, com quem Deus está contando para ajudar você. Para ajudar você na sua disfuncionalidade, naquele dia que não foi bom, naquela notícia ruim que pegou você. Portanto, eu recomendo, desde vocês que estão se colocando para serem líderes dos pequenos grupos, a ideia de que tenha o compromisso
priorize o dia do encontro, não arrume mais nada para fazer, e por mais que tenha acontecido alguma coisa assim desestruturante, lembre-se dessa palavra que eu estou liberando sobre você. É lá no pequeno grupo que você vai ser ajudado, e não é em casa, metendo a cabeça debaixo do seu travesseiro, que você vai se resolver. Vai ao encontro da comunidade, vai ao encontro dos irmãos, vai, abre o coração, rasga o coração, deixa que Deus use alguém numa palavra de sabedoria, deixa que Deus use alguém para impor as mãos e orar por você. Não faça como é a tendência que a gente tem, que é o grande engodo, que é a grande isca da depressão, da pessoa se trancar num quarto escuro e ficar ali sozinho. Tem algo de maligno nisso, eu diria. Tem algo de maligno. Tem momentos de solitude. Entra no teu quarto e em secreto busca a Deus, e em secreto teu Pai te recompensará. Tem esse momento que é bom. Tem momentos de solitude para a gente refletir, repensar a vida. Mas normalmente, quando o negócio deu ruim, o melhor é você buscar ajuda. Os pequenos grupos querem ser um ambiente terapêutico. Mesmo que não seja dia de encontro, você tem alguém com quem sempre você vai ter um pouquinho mais de afinidade. Sempre tem alguém que você se aproxima mais, é natural isso, não tenha problema com isso, gente. Entendeu? E o fato, por exemplo, da Adriana ter amizade com a Lucimara, não quer dizer que a Adriana não... bom, agora que eu falei já Adriana e Lucimara, eu olhei para a Rosiane e queria falar lá, não quer dizer que a Rosiane não seja bem-vinda nesse encontro. Acontece que de vez em quando a Adriana, por qualquer motivo, olhou para a Lucimara e falou assim, não sei o que deu, né? Grudei mais em você, mas não tem problema nenhum. A gente tem que ter essa ideia, assim, ser maduro nesse sentido. Vocês entenderam? É isso. Então, vamos prestar atenção nessas coisas, tá bom? Então, esse projeto de proximidade, como eu já disse, repetindo mais uma vez, tem a ver com a razão de ser da igreja. E a gente precisa lembrar do exemplo dos fariseus. Né? Quando a gente pensa nos fariseus ali nos dias de Jesus, né? Eles assim, eram a gente boa daqueles dias lá. Tinha a minha cara, tinha a sua cara. Gostava de ler a Bíblia, gostava de ir para a igreja, mas era tudo religioso. Já fazia tempo que na estrutura da religiosidade deles, eles tinham perdido essa noção da alteridade divina. Tinham perdido essa noção de ir ao encontro. Por isso que Jesus chega escandalizando tudo e dizendo para eles o seguinte, olha, vocês se esqueceram do seu propósito de ser e de existir. Vocês se esqueceram. Né? E aí quem que vai ouvir Jesus? A prostituta, o cobrador de impostos arrependido, você está entendendo? Essa gentalha, desprezada pelos fariseus. Então a gente tem que prestar atenção, porque os fariseus era tudo de bom, era gente boa daqueles dias, como eu e você. Pelo menos é isso que a gente acha. Mas não é essa a nossa razão de ser. Não é uma questão de ser o direitinho da vida. O santarrão, por assim dizer. Essas coisas nem se diz mais, né? Mas não é essa a ideia. Né? A gente tem que sempre prestar atenção de estar naquela sintonia com Deus. Óbvio que a gente já falou aqui que quando a gente se arrepende, quando acontece, a nossa vida é afetada pela presença de Jesus na vida da gente. E é assim que a gente vai ao encontro das pessoas, para levar essa novidade de vida e essa proposta de transformação. Porque o que acontece? Que a gente vai descobrir. Lá no Gênesis 14, do 17 ao 20, esses versículozinhos falam do Melquisedeque. Não é? Quem que era o Melquisedeque? A gente só fica sabendo ali que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Da onde que ele saiu? Não tinha Israel ainda. Deus tinha acabado de chamar Abraão. Está começando. Abraão ainda vai ter Isaac, vai gerar Isaac ainda. Da onde que saiu tal Melquisedeque? Aí a gente entende que Deus, soberanamente, Ele está trabalhando na história de todos nós. E Ele escolhe quem Ele quer para servi-lo.
E quando alguém entende, a pessoa se entrega. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão, e para quem depois Abraão deu o dízimo. Uma expressão da sua fé, da sua gratidão. E tem também essa ideia de Paulo em Atenas, Atos capítulo 17. Quando você vai para a pregação de Paulo em Atenas, ele não usa o crentez. Vocês entenderam? A gente tem uma maneira de falar assim, que é o nosso crentez. Paulo fala ali com os filósofos na língua deles, usando o contexto deles. É muito interessante, né? Eu ouvi um dia desses, na mensagem de um colega pastor, falando sobre a historicidade desse cenário ali de Atenas. Eu vou contar para você, tá bom? E para você que vai assistir depois também. Diz que uns 500 anos antes de Paulo chegar em Atenas, teve uma grande praga lá, e que estava matando muita gente, muitos gregos. Então uma sacerdotisa, tendo em vista que eles já tinham oferecido sacrifícios para os muitos deuses que os gregos têm, né, gente? Deus é coisa que não falta para grego, deuses especialistas, assim como para os romanos também. Enfim, é uma estrutura religiosa que vem desde a Mesopotâmia lá de trás, tá? Enfim, só muda o nome do Deus, aquela coisa toda. Então, uns 500 anos antes, uma praga, uma doença, e aí então, não tinha Deus para resolver isso. Uma sacerdotisa falou assim: vai para a ilha de Creta, tem lá um sábio chamado Epimênides, ele vai mostrar para vocês o que precisa ser feito. E aí então, diz que mandaram lá uma comitiva para o Epimênides, e ele disse o seguinte: deve ter um Deus que a gente ainda não conhece, a quem a gente ainda não invocou, não é? E aí ele criou lá todo um sistema de oferecer cabras em sacrifício, e que as cabras que seriam oferecidas em sacrifício, elas necessariamente se deitariam, e todo mundo ficou assim: mas cabra se deitar assim do nada? Mas diz que aconteceu mesmo, que algumas das cabras se deitaram, e aquelas cabras foram sacrificadas ao chamado Deus desconhecido. E aí então eles disseram: será que ele vai responder? E disse que a praga cessou. Ofereceram o sacrifício para o tal Deus desconhecido, e disse que a praga cessou. E o pessoal já não morria mais doente lá na Grécia. E aí então eles disseram: que nome que a gente vai dar para esse Deus? E aí o Epimênides disse: não façamos isso, porque se ele foi bondoso o suficiente para responder agora que nós invocamos, que ele seja misericordioso da mesma forma, nos perdoando pelo fato de não sabermos o seu nome. Então não vamos mexer com isso agora. E aí eles edificaram diversos altares por toda a Grécia, que eram chamados postes ídolos, né, que a gente escuta muito na leitura do Antigo Testamento, para continuarem adorando o Deus desconhecido. Aí diz que foi passando o tempo, gente, você sabe, se esquece da bênção e vai largando mão de fazer a coisa. Aí as peregrinações de adoração a esse suposto Deus desconhecido foram cessando. Aí alguém teve a ideia: vamos resolver o negócio. Vamos pegar um desses altares de um destes postes ídolos e vamos colocar ali na cidade de Atenas, ao lado dos altares de todos os demais deuses. O que acontece quando Paulo ele entra em Atenas? Senhores atenienses, ao percorrer as vossas ruas, em tudo vos vejo extremamente religiosos, pois ao contemplar os seus altares, eu descobri um altar ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu sirvo. Olha como ele pegou na história da coisa o gancho do contexto. Laizinha, seja bem-vinda. Como Paulo pegou o contexto da coisa para apresentar o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele vai dizer para aqueles filósofos estoicos e epicureus, é o que está lá, né, no Areópago, que era um lugar de discussão filosófica das grandes cabeças, porque diz que antes a pessoa ela ia para um mercado, tipo assim, chamado ágora, que era o lugar onde a pessoa começava o seu discurso. Se o que o cara estava dizendo era assim, de verdade, e o pessoal ficava assim: olha,
ele tem conteúdo para discutir. Daí eles pegavam o cidadão e levavam para o aerópago, onde as grandes cabeças estavam. Foi isso que aconteceu com Paulo, só para você ver o nível do cara, né? Como ele respondeu com tudo que ele podia ao chamado de Deus na vida dele. E sofreu por isso, hein? Depois você leia lá, capítulo 11 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 23 e até o 29. Combinado? Lição de casa. 2 aos Coríntios 11, do 23 ao 29. E aí o que acontece? Paulo vai falar para eles o seguinte: o Deus que os vossos poetas falaram é o Deus que eu sirvo. Olha a conexão histórica de Paulo, aproveitando o ambiente da cultura religiosa deles. Vocês estão entendendo? É dessa maneira, gente, que nós vamos comunicar o Evangelho para a nossa família, para os nossos amigos. Olha, eu não vou entrar aqui citando o nome agora, porque como vai ficar no YouTube, talvez não convenha por diversos motivos. Mas teve uma vez que no leito de morte de uma anciã, eu tive a oportunidade de falar com a sua filha, que cuidava dela, porque naquela noite ela partiu. E eu falei por bastante tempo. E foi assim a oportunidade que eu tive, dentro de um leito, de um hospital, no último momento daquela irmã em Cristo que descansa no Senhor, mas com a filha dela que ainda está por aí. Foi a oportunidade que eu tive de conversar, de responder perguntas difíceis, perguntas complicadas, mas foi o momento e a oportunidade que eu tive. Foi o momento de Deus para anunciar Jesus para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Mas eu precisei pegar o contexto de entender a cabeça religiosa daquela pessoa, até poder chegar na pessoa de Jesus. Porque não adianta você tentar fazer as pessoas engolirem as coisas. Você tem que saber ouvi-las. Entendeu? Tem que saber ouvi-las. Mas isso, gente, não se esqueçam de que Jesus disse assim, que Deus vai colocar palavras na nossa boca também. Isso também é espiritual, é um processo que o Senhor controla. Então não fique com medo, viu? Porque às vezes você escuta eu falando assim, vixe, né? Você vai falar, comigo não. Senhor, me poupa de uma experiência como essa. Não faça isso não. Peça ao Senhor oportunidade, experimente essa maravilha que é ser usado nas mãos de Deus aí, tá bom? Então, tem essa ideia de um Deus que age fora dos domínios da aliança lá do Antigo Testamento. Deus não está restrito à aliança que ele fez com Israel, nem à aliança que ele fez com a igreja. Deus está preparando, como pregamos aí domingo, falando de novo, está preparando Cornélios por aí, está indo atrás de gente que não quer nada com ele a princípio também, entendeu? O Cornélio estava temente a ele, tinha se aproximado dele, Deus falou com ele, mas Deus vai atrás de todo mundo, e daí me envia e envia você para pregar o Evangelho. Você está dentro? Né? Porque você disse que você está dentro, você veio hoje aqui, né? E está acompanhando aí depois. Então, por isso que é muito importante, né, a gente entender essa questão da contextualização que aparece ali para vocês. Porque envolve, pessoal, atos de amor em favor daqueles que estão distantes. Distantes do quê? Distantes da fé, que a gente já abraçou. Tem gente na casa da gente que está distante dessa fé. Que a gente não aguenta ver o que a pessoa está fazendo da vida. A gente não aguenta ver as escolhas que a pessoa está tomando. A gente não aguenta, a gente não suporta. Lá na nossa alma, aquilo fere, machuca. Estão distantes. Mas a contextualização envolve o quê? Atos de amor com essa pessoa, porque a chance que essa pessoa tem de ser alcançada passa por mim e por você. Nos pequenos grupos é esse ambiente que a gente vai vivenciar. E a gente vai ajudar um ao outro também nesses embates, nessas lidas. Vai chegar gente que vai falar, olha, eu não aguento mais, não tem mais jeito lá para o meu, não tem mais jeito lá para a minha. E você vai insistir, sim, tem jeito sim, persevere, põe na mão de Deus e faça a sua parte sendo um cooperador. Vai ao encontro, atos de amor. Vocês estão entendendo? E contextualizar com aquilo que acontece na cidade, não é? Com aquilo que acontece
de movimentos com os quais a gente não concorda no nosso estado, no nosso país. Mas a igreja está plantada aqui, nós precisamos ir ao encontro, mesmo a gente não concordando. A gente tem que encontrar uma maneira de falar com essa gente, mesmo elas estando distantes da fé, pensando diferente, defendendo princípios que a gente não concorda. A gente tem que saber comunicar. E você vai ter oportunidade. E se chegar alguém assim muito diferente lá no seu pequeno grupo, você vai mandar embora? Se chegar alguém discordando de tudo, você vai dar um pé na bunda assim, ó, não tem lugar para você aqui? Você vai ser assim inconveniente? Entendeu? Você vai dizer assim, ó, aqui não é roda de escarnecedor, por favor, retire-se. A gente vai ter que ter sabedoria, não é? Lá em Colossenses, Paulo diz assim, olha, você tem que ter sabedoria com quem é de fora. Sabedoria. Você tem que ter uma palavra temperada, uma palavra boa. Comida gostosa, né? Comida boa. Você tem que oferecer uma coisa boa. Para a pessoa, ela alcançar essa fé que você tem em Jesus. Que se você der uma resposta assim meio, né? For com os dois pés no peito, não vai ajudar. Jesus nunca fez isso. Me fale uma vez que Jesus foi com os dois pés no peito de alguém. Não tem, você não encontra. Você não encontra. Então, Jesus é esse referencial para a gente de como ir ao encontro das pessoas. Então, a igreja é sair das quatro paredes. Eu forcei a barra aqui, né, como fala? Até esqueci aqui, na concordância aqui. Mas sair, igreja é sair das quatro paredes e caminhar na direção que Jesus mandou, né? Lá Mateus 28, a partir do 19, né? Ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? E eis que estarei com vocês até a consumação de todos os dias. Essa presença garantida no cumprimento da missão. Está claro o que precisa ser feito. Se está claro, deu para entender que quando nós não fazemos, nós não estamos sendo igreja do jeito que Jesus, ele diz a igreja dele é. Deu para entender isso? Então não dá para, por assim dizer, a gente cruzar o braço e fazer de conta assim, não é comigo. Vocês estão entendendo? Não é assim. Não é desse jeito. A gente precisa responder. Então, essa consciência a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ter. A gente já ouviu, a gente já sabe disso. Pastor, a gente está de novo falando sobre isso, porque precisa. Precisa, a gente vai ter que reciclar, vai ter que rever, a gente vai ter que falar de novo tudo isso. Porque, de vez em quando, parece que a gente dá uma paralisada. Parece que a gente perde o foco, a gente esquece, parece que a gente se nega. Então, por isso que nós estamos conversando aqui. Então, né, nós precisamos fazer esse movimento. Agora eu vou virar aqui para mostrar, né, da missão centrada na igreja, onde a gente só busca bem-estar. Então, assim, ó, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar com isso? O que é que nós vamos ganhar aqui? No que é que isso vai contribuir para ficar melhor o ambiente? Né? O que eu ganho se eu fizer isso, pastor? Isso é o tipo de missão centrada na igreja, é só para dentro. Quando o nosso movimento é só para dentro. Vocês estão entendendo? Ah, se eu puser o meu dinheiro, mas o que eu vou ganhar com isso? Sabe, essa mesquinhez, essa falta de visão, porque não aconteceu ainda, né? Então a gente vai nesse movimento da missão centrada na igreja, onde a gente busca bem-estar, para uma igreja centrada na missão. Isso envolve aquela alteridade que desde o comecinho eu estou falando, daquele movimento de Deus vir ao nosso encontro, de Ele olhar para mim, Ele me reconhecer, Ele me levar em conta, e Ele falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa em favor dEle. A alteridade, né, do ponto de vista filosófico, é isso, né? É um descobrir do ser. Tá? Então, quando a gente aplica isso nesses termos aqui que eu estou falando, fica com o que eu já disse, né? Tem a ver com essa ideia de Deus vir ao nosso encontro, levando-nos a sério, levando-nos em conta, portanto. Né? Então, sermos saudáveis nisso e fazermos do lugar onde vivemos um lugar melhor.
Então, quanto mais saúde nós tivermos para essa prática da nossa espiritualidade, mais impactados pela presença de Jesus, mais a gente tem condição de ir ao encontro e levar isso para as pessoas. E quanto mais gente estiver desfrutando dessa vida em Jesus, melhor será esse ambiente, melhor será esse cenário. Então isso pode acontecer numa cidade, uma cidade impactada de uma tal maneira pela presença de Jesus, que a gente vai sentir um ar diferente, por assim dizer. A gente vai sentir uma maneira diferente das pessoas funcionarem. Tem registros históricos de locais, de nações que foram impactadas em determinados momentos da história, onde se percebeu uma presença de Deus diferenciada. A vida das pessoas mudou, e enquanto o evangelho foi levado a sério, a sociedade ganhou com isso. Isso é real, gente. Tá? Então a gente tem que acreditar que no movimento de ir ao encontro das pessoas, nós vamos participar de uma mudança significativa na história de todos nós. Então, caminhando um pouquinho mais, tá? Eu pretendo aqui um encontro até às 9. Tá certo, gente? Certinho? Tudo bem para vocês? Aguenta ficar mais um pouquinho aí? Não ficou quadradinho ainda? Não? Tudo certinho? Então tá bom. Se precisar, levanta um pouquinho aí, dá uma esticada e senta de novo, tá? Então, o perfil equivocado de qualquer de nós, para o cumprimento dessas coisas, é a gente ficar ligado naquela ideia assim, tem a ver com as coisas que eu não faço. Então, o que é ser um bom cristão? Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Qualquer pessoa de bom senso que pensar direitinho na vida não vai fazer essas coisas também. É só ser uma pessoa sensata e prestar atenção aí no que os órgãos de saúde falam. Se você for um cara ligado nessas coisas, você vai também falar não para essas coisas. Mas é claro que o Evangelho nos liberta de tudo isso, e o testemunho de muitos de nós em diversas áreas. Eu tenho testemunho em algumas coisas assim, a Madalena já contou testemunho em outras áreas, e o Sidão já contou testemunho, e tudo isso tem testemunho para dar e vender, glória a Deus por isso. Mas não é por aí, não é? Entendeu? A ideia também, Jesus ele mora no meu coração e isso que importa. Você escuta muita gente falando isso. Né? Não, Jesus mora no meu coração. Então isso mostra uma espiritualidade assim do tipo individual, sem compromisso com a comunidade. Fé que não tem compromisso com a comunidade é uma fé apequenada, é uma fé deficiente. Tá bom, gente? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, esse sentimento que a pessoa tem quanto ao seu bem-estar, tem gente que fala assim, não, eu estou legal, então por que ir na igreja? Entendeu? O cara está legal, ele fica 3, 4 meses sem ir para a igreja, porque ele está legal, está tudo certo, eu e Deus assim, assim, estou assim. Esse perfil é equivocado, gente. Esse perfil não tem nada de bíblico, você entendeu? Isso aqui tem nome, isso aqui é platonismo. Isso aqui é influência do platonismo. Não vou entrar nessa vertente. Mas nós estamos aqui no Ocidente muito impactados pelo pensamento de Platão. Vai estudar sobre isso, você vai ver. Entendeu? E isso tem um pouco de gnosticismo também. Também não vou falar sobre isso aqui, porque não é o nosso. Mas isso tem nome, esse tipo de comportamento na espiritualidade das pessoas, fechadas em si mesmas. Isso daqui tem nome e é impacto dessas filosofias. Não tem nada de divino nisso. Tá bom? Não estou falando que a pessoa não tem uma espiritualidade, só estou falando que a espiritualidade ela está fragilizada, ela está deficiente, tá bom? Então está precisando de ser corrigida aí nesse sentido, né? E aí a gente também fica aquela ideia assim, o importante é a pessoa, ela levanta a mão, aí se ela levantou a mão, ufa, já me livrei dessa alma, uma menos para me preocupar. Não é por aí também. Não é que não seja importante, mas se a gente acha que é isso, levei a pessoa para a igreja, ela levantou a mão, aceitou Jesus, ufa, já fiz a minha parte. Acabou? E o tal do discipulado? E o tal de ensinar todas as coisas para a pessoa chegar a ser batizada, o que é um passo que tem que ser um passo assim muito, mas muito consciente na vida da pessoa. Para a pessoa nunca mais regredir nisso.
né? Que é uma decisão assim que é uma marca, um selo na vida da pessoa, que ela se posicionou com Cristo, ela morreu e ela nasceu de novo. É o poder da ressurreição reinando na vida dessa pessoa. Você não vai ajudar a pessoa a perseguir o restante do caminho? É só para dizer assim que, eu estou falando de um tipo de perfil de fé, de espiritualidade, que nos limita, gente, que não ajuda, né? E está cheio de cabeça assim por aí, está cheio na igreja de Jesus dos nossos dias, tem muita gente que pensa assim, que se resolve assim, com essas características, né? Às vezes uma, às vezes outra, às vezes todas, enfim, tá bom? Então, tem aquela coisa também do admirador, né? Tem admirador de time de futebol, o cara tem tudo que é tipo de cartaz dos campeonatos que ganhou, entendeu? Né? No caso do Palmeiras não tem ainda o campeonato mundial, mas não tem problema, está chegando uma oportunidade que... Não é uma oportunidade que tem, Lucimara? Uma oportunidade que tem. Não, eu estou mexendo, porque o pessoal está afogueado aí, né? Não tem problema, né, Madalena? Fala para o Moca, nada contra, viu? O meu querido Moca, palmeirense, né? Se fizerem por merecer, vão levar, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer, brincando, que tem os admiradores, e tem os admiradores de Jesus também, entendeu? Mas o cara não admira só Jesus. Provavelmente ele admira Jesus, o Gandhi, Buda, admira um monte de gente aí. Uma coisa é ser admirador, outra coisa é ser discípulo. Vocês entenderam? Jesus nos disse que nós temos que caminhar na direção das pessoas com o intuito de favorecê-las para que elas se tornem discípulos. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Então, aqui é uma consciência que nós estamos tomando. Porque quando alguém é discípulo de Jesus, ou um seguidor de Jesus, Jesus é a referência. É preocupante quando a gente segue algumas pessoas em qualquer dessas mídias, e essas pessoas se tornam a nossa referência, sendo que essas pessoas, às vezes, não têm Jesus como referência. É um problema isso. A primeira pessoa que você tem que seguir é Jesus. Entendeu? Né? O nosso perfil, uma sugestão para todos nós, a gente acaba não fazendo isso. Eu nunca fiz isso, né? Mas a gente tem que colocar assim, num relacionamento sério, com Jesus. Com Jesus. Não sei, esses dias parece que eu já falei isso aqui. Não sei para quem foi, quando foi, enfim. Então, Jesus é a referência, né? E por último aqui, para eu ir para a parte final aqui do nosso encontro, né? E não quer dizer que eu estou indo para a parte final do nosso encontro, que eu tenho pouco para falar, tem mais um pouquinho ainda, você vai ver. O apresentador de Fantástico fala assim, quando na semana faz a chamadinha, né? Apresenta a matéria, daí diz assim, você vai ver. Né? Cria o clima assim para você depois assistir. Muito bem. Mas é que assim, quantos estão esperando a volta de Cristo? Muito bem. Só que tem uma coisa, é bom, a gente cada vez que toma a Santa Ceia, a gente fala assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Entendeu? Mas não pode ser naquela atitude que nos limite para a missão, gente. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter o desejo de encontrar com Jesus. Senhor, não vejo a hora que o Senhor volte, mas ao mesmo tempo, enquanto Ele não volta, eu estar totalmente rendido para a missão. Porque senão a gente vai gostar daquela parte do hino nacional, do hino nacional. Confira comigo. Deitado eternamente em berço esplêndido. A gente não vê a hora de chegar no céu. Imagina o colchão celestial, Dom. O colchão celestial top, cara, imagine. Tem gente que fala assim, ó, não aguento mais, Senhor, fecha logo para balanço, leva logo. E esse é um negócio que a gente deseja, mas que pertence ao Senhor. E o Senhor fala, vai chegar a hora, mas enquanto não chega, você não acha que você está meio devagar aí? Deus não tem direito de falar isso para a gente, Rosiane? Deus tem direito de falar isso para a gente, ó, viu, vai chegar a hora de você deitar eternamente em berço esplêndido. Agora sim, ó, você tem noção de que talvez no céu a gente vai trabalhar mais do que aqui? Você tem essa ideia? Porque parece que aponta para isso a Bíblia. Vamos mudar de assunto agora, acho que eu vou até tomar um golinho de água. Então, a gente precisa entender o seguinte, tem um processo de redenção aí, nós fazemos parte dele, tá bom? Então, enquanto nós celebramos a nossa fé e aguardamos aquele dia, tem muito trabalho para fazer.
arregaça as mangas e vamos para o trabalho. Amém? Quantos estão nessa? Muito bem. Então, por que a gente precisa conversar dessas coisas aqui? Né? Porque tem um quadro aqui, que não fui eu quem criei, não é? Mas eu vou usar esse quadro, tá? Para vocês virem pelo monitor para acompanhar, que eu vou ficar meio de costa para vocês agora, tá? Ser igreja, qual que é o parâmetro missional do ser igreja? Porque tem, assim, alguns modelos de igreja. Então, eu vou falar a grosso modo, tá? Mas é bom que a gente entenda, é bom que a gente pense, é bom que a gente reflita, porque às vezes a gente não para fazer essa reflexão, e a gente precisa. Então, a gente vai falar aqui da igreja modelo hospital. Qual que é o fundamento da igreja modelo hospital? Ela é tradicional, ou seja, ela quer permanecer sendo do mesmo jeitinho que há 4 séculos ela é. Porque é assim que é bom, porque é assim que é gostoso. Tá bom assim. É a igreja hospital. Na igreja hospital, o pastor ele é um capelão. Na igreja hospital, os membros são pacientes. Na igreja hospital, o papel do pastor é consolar o paciente que está sofrendo. Na igreja hospital, a atividade do pastor maior é visitar. Na igreja hospital, a cultura é inimiga, Deus me livre. Na igreja hospital, a música, a boa é aquela da reforma, né? Os bons e velhos hinos, que são muito bons mesmo, que a gente precisa cantar mesmo, mas é só isso. Entendeu? Não cabe mais nada. Né? Na igreja hospital, o alvo é o bem-estar dos pacientes, que são consolados, visitados pelo capelão, porque afinal de contas, o que a gente precisa é preservar as coisas como elas são. Você viu que rimou, né? Esse é um modelo. Mas tem também a igreja empresa, que é uma igreja que nasceu aí, e ela está aí, e ela existe aí. Na igreja empresa, a relação é de consumo. E é por isso que o pastor, ele nem precisa fazer seminário, o cara não precisa conhecer muita Bíblia, porque ele é um gestor. Ele é mais gestor. Na igreja empresa, os membros, eles são clientes. E é por isso que o papel maior do pastor é impactar essa clientela. Se ele conseguir, assim, levar o pessoal a dar... É impacto. Está tudo certo. A atividade, portanto, principal do pastor é pensar em como que vai motivar a igreja a partir dos muitos eventos que a igreja vai ter. E é por isso que, na igreja empresa, a cultura é uma aliada, obviamente. Né? Vocês estão até vendo aqui que a gente tem até aqui uns aspectos novos aqui, né? Ó. Tem até uma treliça aqui, luzes, tudo, né? Igreja tudo pintadinha de preto, vocês entenderam o negócio? Como que é? A música é do tipo gospel. O alvo de uma igreja empresa, números, tem que crescer. Hoje tem 500, amanhã sai 700, daqui a pouquinho tem que ter 1.200. E a palavra-chave numa igreja empresa é satisfação, obviamente, porque você tem que satisfazer a clientela, porque senão eles vão embora. Entendeu? E vão para a concorrência, porque tem concorrência. Entendeu? Porque se não tiver bom aqui, ali do lado... Você entendeu? Ali do lado, além da parede preta, além das luzes, o negócio é mais show ainda, entendeu? Aí tem um movimento das cadeiras assim, que quando toca a música, você tem um efeito, entendeu? Você tem um efeito assim, né? Tipo o parque da Disney, que é o 5D, né? Não sei nem se tem mais do que 5D. Gente, eu estou dando uma dramatizada na coisa, mas isso aqui é real. Isso aqui é real, tá? Isso aqui é de base sociológica, isso aqui é fruto de estudo comportamental, porque assim, gente, não se engane, os sociólogos estão olhando para a igreja, estão estudando a igreja, e nos ajudam a entender isso aqui. Nos ajudam a entender essas coisas aqui. Isso aqui não é só cabeça de teólogo, pensador da igreja, não. Isso aqui é uma consolidação de informações aí de cientistas que não tem nada a ver com crente,
mas que pensam a igreja e mostram para a gente, olhando de fora, como é que a gente parece que a gente é. E aí tem a igreja do tipo libertária. Qual que é o seu fundamento? Social, óbvio, as necessidades da sociedade de maneira geral. Então o pastor, ele é basicamente um político que tem que manter os seus membros num grande ativismo das muitas causas sociais que tem que ter a igreja para levantar a bandeira. E é por isso que o papel dele é de mobilizar. Por isso que a sua atividade é de articulador. A cultura é um eixo, portanto, articulador para você gerir a partir da igreja essa relação dominadores e dominados, que é essa relação na sociedade. Então a igreja entra aí. Como que a gente usa a cultura para a igreja cumprir o seu papel? E finalmente, a música é de tipo popular, o alvo é a ação política, portanto, dessa igreja, e a palavra-chave, obviamente, é engajamento em todo esse ativismo. Deu para entender? E aí tem a proposta da igreja missional, né? Na igreja missional, ela só quer ser igreja mesmo. O pastor é para ser um mentor. Por isso que os membros são discípulos. E é por isso que o papel do pastor é ensinar e a atividade do pastor é equipar. Por que isso, gente? Por que tem que ser assim? Porque o pastor não foi feito para ficar carregando no colo por 20 anos as mesmas pessoas que não querem crescer. Não é que essas pessoas têm que ir embora. É que essas pessoas, elas precisam, alvo, amadurecer. Crente que não amadurece vai a vida inteira dar trabalho. Vai estar 30 anos na igreja, vai continuar do mesmo jeitinho. Não vai servir direito, não vai fazer nada assim com o coração, de verdade mesmo. Tem umas coisas que faz com o coração e as outras coisas faz por obrigação. E faz quando quer. E não se ajusta, não... Estão entendendo? Então, a igreja missional é a igreja que passa, por exemplo, por esse processo que a gente está tentando de novo aqui, né? De ensino, de equipar, de fazer pensar. Vocês estão pensando hoje à noite? Estão sendo ajudados a pensar assim? Tem umas coisas que é difícil da gente degustar, não é verdade? Que a gente fica pensando assim, a gente fala, nossa, olha cada coisa que tem, né? E aí a gente fala assim, nossa, até me pareço com esse tipo de perfil aí, olha, acho que eu estou meio nesse tipo de proposta, eu estou querendo uma igreja assim, ó. Essa que a gente está aqui não está muito assim, mas aquela ali que o pastor falou, aquela tem mais a minha cara. Então, a gente precisa, a atividade do pastor, portanto, equipar, a cultura, a gente precisa contextualizar, então, saber comunicar, olhando para aquilo que está acontecendo na sociedade, né? Portanto, a música, ela tem que ter a capacidade de comunicar a palavra, então ela não está refém da reforma, mas ela sabe comunicar a palavra de Deus para os dias de hoje de uma maneira inteligente, mas a palavra de Deus, né? E a palavra-chave é missão, é a missão. Então, esse panorama aqui desse quadrinho que eu estou propondo para vocês, uma reflexão nele, tá? Eu sei que muita coisa passa pela sua cabeça, você que está desde casa e que vai assistir depois também, mas é um quadro provocativo, provocativo. Às vezes, dependendo de como a gente fizer alguma coisa aqui, você vai falar, pastor, mas isso parece característica daquele tipo de igreja que a gente viu naquele quadro. Às vezes tem cara de, entende? Mas o que a gente precisa perceber é no alicerce da coisa. O que é que está subsidiando, né? Porque, veja, a gente está falando de um panorama. Esses itens, eles se comunicam, né? Eles se comunicam, tá? Não é uma questão isolada, uma coisa ou outra. Eles se comunicam, tá? Então tem um consenso, tem uma coerência. E aí, finalmente, para a gente encerrar, meu alvo está sendo alcançado, para a gente deixar uns minutinhos para as suas perguntas e algumas respostas que a gente possa dar. Uma igreja de consumo, vamos ler juntos? Dá para ler daí, Ângela? Consegue? Então vamos ler juntos, meus irmãos? Uma igreja de consumo é vista como uma dispenseira de bens e serviços religiosos, onde as pessoas vêm para serem alimentadas,
suas necessidades supridas através de programas de qualidade e tem profissionais que ensinam seus filhos sobre Deus, deixando todos satisfeitos. Numa igreja de consumo, a ideia é: eu vou à igreja. Eu quero uma boa igreja para eu ir. Tem muita gente que se organiza na fé assim. Deixa eu ver onde que é bom para eu ir, onde eu me sinto bem. Eu quero ser bem recebido, ser bem acolhido. O programa tem que ser bom, departamento infantil excelente, a música, só músico top, quem canta não pode dar uma desafinada, e o pastor, ele não pode exagerar na pregação. E assim vai. Tem listas aí dos clientes que querem ficar satisfeitos ao entrar numa igreja. Mas a igreja missional, vamos ler juntos, queridos? É uma comunidade de pessoas em compromisso com Jesus, que se reúne para adoração, encorajamento mútuo, ensino pela palavra, o que produz transformação existencial e reflexos intensos no estilo de vida em sociedade, com consequente amadurecimento relacional. De que relacionamento a gente está falando? Com qualquer pessoa. A gente amadurece e a gente começa a saber levar de boa com qualquer tipo de gente. Que agora nós somos homens e mulheres de Deus parecidos com Jesus, e como Jesus, a gente tem um trânsito assim com qualquer pessoa. E aí, aqui, a ideia é diferente. Eu sou igreja. É isso que a gente vai trabalhar, meus amados. E aí, acabou. E é isso que a gente vai trabalhar a partir dos pequenos grupos. Essa ideia de fazer a missão de Deus. E de levar as pessoas, Laizinha, a essa ideia de pertencer. Eu sou igreja. Por que eu estou aqui nos momentos da comunidade ou em qualquer outro momento até virtual que seja talvez uma necessidade aqui e ali? Porque eu sou igreja. Por que eu vou ao encontro das pessoas para anunciar Jesus? Porque eu sou igreja. E é dessa forma que a gente vai seguir pensando, refletindo e permanecendo motivados no tempo para a gente realizar a obra através também dos nossos pequenos grupos que nós vamos organizando, tá bom? Você viu que hoje a gente não falou de funcionamento de nada. Não é para isso. É para a gente parar e pensar o que é que está envolvido nesse processo. Tá bom? Certinho? Muito bem. Ainda você que vai assistir depois, aguenta aí, eu vou verificar se tem algumas perguntas aqui, tá bom? Para a gente tentar responder na reflexão que qualquer pessoa tem. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário? Você quer colocar alguma questão? Aproveitem para fazer isso. Laizinha, você sempre é muito participativa, né? Nas nossas lives no Instagram, quando você participa, você sempre pergunta, fique à vontade. Tem alguém que gostaria? Ó, a Bia, tão querida, já até pegou o microfone ali, acho que na ideia de fazer chegar para você se precisar. É isso mesmo, Bia? Pense numa menina de iniciativa, gente. A gente fala, ela já entendeu. Que coisa boa, né? Olha lá o Estevam, sua prima querida, tá vendo? A Bia. Gente, vamos lá então, rapidinho, para não ficar cansativo, né? Perguntas. Laizinha, muito bem. Você vai lá, Bia? Pronto. Aí já está higienizadinho, depois ela renova. Pode tirar a máscara aí para comunicar melhor, viu? Fica tranquilo. Eu queria saber, boa noite. Eu queria saber de que forma a gente pode trabalhar isso através das redes sociais. Seguindo um panorama, ou não precisa seguir um panorama, eu posso comentar sobre Ana, sobre Ruth, e depois sobre vários assuntos, mas de que forma fazer isso? Obrigado pela sua pergunta. Para a gente fazer pelos canais sociais, né, pelas mídias sociais, Laís, primeiro eu acredito, né, eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que tem que ser assim primeiro, bem de verdade, ou seja, você tem que ser você mesmo, entendeu? Tem que ser você mesmo. Segundo, você tem que ter uma certa regularidade, né, preferencialmente diária, né, para que você possa
ganhar visibilidade e alcançar mais gente no tempo, e ter o apoio desses canais, né, para que você permaneça sendo vista, porque eles têm uma atividade nesse sentido, de contenção ou de proliferação, de propagação, né? O Dom, que está mexendo agora por conta aí do trabalho dele também na música, eu acho que ele está bem ligado nessas coisas, vale a pena. Eu acho que um outro momento a Karine, que é filha do pastor Fábio, da pastora Márcia, também mexe com isso. Não sei se tem mais alguém, se a Karine aqui também. Todo mundo que tiver boas ideias nessa área, acho que vale a pena uma horinha a gente reunir todos que tiverem interesse, como você, Laís, e bater um papo em relação a isso. Então, por exemplo, a Cissa, que tem o versículo de cada dia, ela tem o Instagram dela. Então, pelo menos de segunda a sexta tem sido assim, né, Cissa? Ela posta ali o versículo de cada dia. E é um short que fala, né? É uma participação bem curtinha e ajuda. Então, é dessa maneira que você precisa perceber por onde que você consegue comunicar o Evangelho de uma forma que você se ligou assim, que as pessoas estão demonstrando interesse de te ouvir. Você entendeu? É dessa maneira. Mas que dá para usar, sem dúvida, tá? Então, não tenho, assim, mecanismos que eu conheça, mas só alguns conselhos assim. Eu acho que o melhor conselho é a gente dar uma juntada no pessoal que está fazendo isso, que entende bem, e trocar ideias, e aí eu tenho certeza que na sua criatividade você vai ter uma sacada, vai ter um insight, e você vai poder funcionar. Mas eu incentivo que você faça, viu? Se você está pretendendo, eu incentivo que você comece. Viu? É isso? Então tá bom. Mais alguma pergunta? Não? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão, compartilhar como ela disse? Maria Eugênia, vamos lá então. Temos 8 minutinhos para as perguntas, tá bom, gente? Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, é um incentivo, né? É um breve testemunho. Eu estava na cidade com a Maria Cecília e uma pessoa aqui da cidade, ela me parou e falou do versículo de cada dia. Ela falou, olha, eu sou católica desde que nasci, mas eu fico na expectativa de ouvir as mensagens que chegam todo dia. Ela falou, está virando um vício. E aí, por conta que o marido dela é católico, falou assim, você tem sua religião. E aí ela espera o marido ir trabalhar para ela poder assistir. E eu creio que é a palavra que liberta, então, é isso aí, meninas. Tá vendo, Laizinha? Que incentivo aí para você, né? Muito bom, olha, já fez a primeira, que benção, quero ver. Ela está falando para a gente, né, das reflexões dela sobre o formato, sobre a preocupação de fazer da melhor maneira possível. Tá? Então, construímos já um caminho. O que mais? Assim, faltou agora. Acho que tem a filha lá. Obrigado, viu? Você deu aquela... Obrigado, viu? Muito bom. Mais uma pergunta? Mais uma participação, um comentário, um testemunho? Não? Certeza? Fala, amada. Fica tranquila. A Madalena vai fazer um comentáriozinho. Eu vou usar esse aqui para ela, viu, Bia? E aí você faz a gentileza. Tem mais um joguinho de pilha aí. Peraí. Pode ficar tranquila. Aqui já dei aqui já. Olha a Helena, querida. Lógico, eu estou aqui. Paz, irmãos. É mais também assim um testemunho. A minha família é muito grande, né? E tem bastante dos meus irmãos que não mais frequentam a igreja.
E tem um primo meu também que também não vai mais à igreja, mas todos são batizados. E às vezes eu estou lá em casa, quieta, a gente vai falando com Deus, conversando, e começa a fluir. Na minha mente, eu fico visualizando cena. E muitas vezes eu deixei de lado, achando que era da minha cabeça. Mas teve um dia desse da pandemia que eu via eu levando uma mensagem para esse meu primo. E eu saí de casa, né? Saí do conforto. E eu falei, eu vou lá, Jesus. E eu comentei com eles que eu estava em casa e começou a vir essa cena, eu falando essa tal palavra para eles. E assim eu li com eles e falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aí, quando eu saí de lá, a esposa dele falou assim, você é uma profeta do Senhor. Né? Então, eles realmente estavam necessitando daquela palavra. Então, quero deixar assim, que quando vir na mente, no coração, vai, porque não é nosso. A gente tem que ir experimentar aquilo que Deus quer usar da nossa vida, igual o pastor falou. Se eu não for, como que eu vou saber se foi Deus ou não? Né? Então, quero deixar também aqui essa ousadia, né? Da gente sair e fazer aquilo que o Senhor colocou na mente e no coração. Porque aí eu orei com eles, falei, aí chorou, né? Agradeceu. Então, isso também é gratificante para a nossa vida. Saber que nós somos um instrumento da parte de Deus para levar uma palavra, né? Que eles estavam necessitando naquele momento. Amém? Muito bom. Graças a Deus. E a oportunidade agora, quem sabe até de dar sequência nesse cuidado e tudo mais, né, amada? Muito bom. Gente, estamos assim por encerrar, né, praticamente para fazer a oração. Só para não tirar de você a possibilidade de participação, mais alguém? Tudo certinho? Pergunto para vocês se ajudou a reflexão que a gente fez aqui. Fortaleceu em você a motivação e a iniciativa. Falamos tudo direitinho, missionária Maria Alice? Está tudo de acordo com o que você aprendeu lá? Sim? Que bom, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé então. Dizer para você e para você que vai assistir depois desde casa, eu falei que no dia 24, né? Nós estaríamos juntos aqui, mas eu também estou formatando aí os pequenos grupos ao lado dos pastores. E a gente precisa de um pouquinho de tempo juntos para trabalhar também. E dia 24 é o dia que eles conseguem à noite. Então, estarei com eles numa reunião virtual para a gente seguir aí a formatação dos pequenos grupos, tá? O meu desejo é a gente se reunir no dia 31. Né? A princípio é o dia que eu chego de viagem, tá? Mas eu queria muito aproveitar a oportunidade e o tempo para fazer isso. Mas eu confirmo para vocês depois, tá? Deixa eu pensar direitinho para ver se eu falar que eu venho e venho preparado. Podem ficar tranquilos. Mas deixa eu dar uma pensadinha, porque deixa eu primeiro sair, né? Dependendo de como as coisas caminharem, lá onde eu estiver, daí eu dou um toquezinho para vocês, tá? Para a gente estar aqui numa segunda-feira à noite e falar um pouquinho mais. Senão, não faltará oportunidade. Tem mais um tópico que eu quero trabalhar com vocês, que já está assim na minha cabeça, no meu coração, tem a ver sobre a maneira como Jesus lidava com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. A gente que vai abrir a nossa casa, a gente que vai ao encontro das pessoas, né, Denão? A gente precisa parar para pensar como é que Jesus lidava, o que ele tinha de tão especial assim, o que ele ensina para a gente na lida com as pessoas. Então a gente vai buscar nos textos bíblicos essa referência, tá? E eu queria compartilhar com vocês. Então, são treinamentos que eu considero essenciais aqui para a gente se organizar. Tá bom? Certinho? Vamos ficar por aqui. Deus nosso Pai, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado pela vida do Denão, da Bia, que vieram nos favorecer aqui, o registro, a gravação desse encontro. E por cada um desses meus irmãos e minhas irmãs que chegaram hoje à noite, alguns que vieram de Itatiba, inclusive, para poderem agora aqui participar desse treinamento. Que as coisas que nós compartilhamos aqui continuem aquecendo o coração e que o Senhor vai nos favorecendo, na medida em que nós estamos contactando pessoas para a formação desses pequenos grupos, para estratégias já de relógios de oração, de leituras de textos da palavra, de iniciativas de aproximação desde logo,
para que esse cenário seja preparado e em breve nós possamos estar servindo uns aos outros e servindo pessoas nesta cidade, alcançando e edificando a cada um, discípulos do Senhor, para a glória de Deus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.